Levítico 24, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que eles te tragam óleo puro de oliveira batido para a luminária, para fazer com que as lâmpadas queimem continuamente. Fora do véu do testemunho do tabernáculo da congregação, Arão se porá em ordem perante ao Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro perante o Senhor continuamente, e tomarás a farinha fina, e dela assarás 12 bolos. Cada bolo será de 2 décimos. Esse versículo quer dizer que o castiçal era o menorá de 7 braços que iluminava o santo lugar do tabernáculo. A luz representa a presença de Deus e seu povo. Na Bíblia, a luz também representa Deus e sua palavra. A declaração de Jesus de que ele era a luz do mundo foi polêmica entre aqueles que colocavam sua fé em que um menorá e qual era símbolo de uma realidade. E tomarás da farinha fina, e dela assarás 12 bolos. Cada bolo será de 2 décimos. E os colocará 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E colocarás incenso puro para cada fileira, que será sobre o pão por memorial, uma oferta feita por fogo ao Senhor. Esses versículos quer dizer que os 12 bolos eram chamados de pães de presença. Era uma constante recordação de provisão de Deus para os israelitas todos os dias, especialmente no período do deserto. Os 12 bolos representavam as tribos de Israel, apontando para a totalidade da provisão de Deus. Jesus afirmou que ele era o pão da vida, que satisfaz a fome espiritual da humanidade. Versículo 8. E cada dia do Shabá ele colocará em ordem perante ao Senhor, continuamente sendo tirado dos filhos de Israel por um pacto eterno. E será de Arão e de seus filhos, e eles comerão no santo lugar por coisas santíssimas. É para eles da oferta do Senhor, feitas por fogo, por estatuto eterno. E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel, e este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, e eles trouxeram-no a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Esse versículo quer dizer que blasfemar o nome de Deus era blasfemar o próprio Deus, assim como louvar seu nome era o mesmo que o louvá-lo. Os judeus pararam de usar o nome Yehoah, porque consideravam demasiado santo. Quando se referiram a Deus, eles o chamavam de o nome. Versículo 12. E eles colocaram em custódia até a semente do Senhor e revelasse a eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze para fora do campamento aquele que amaldiçoou, e todos aqueles que ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e que toda a congregação o apedreje. E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: Todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro e o que é nascido na terra. Quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E aquele que matar a algum homem, certamente morrerá. Quer dizer que o castigo pela blasfêmia era pena de morte por apedrejamento, castigo também utilizado para aqueles que adoravam Moloque. 18. E aquele que matar um animal o restituirá animal por animal. E se um homem causar uma lesão em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebraram por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele causou uma lesão em um homem, assim se lhe fará também. Esse versículo quer dizer que
O princípio do olho por olho, dente por dente, era uma maneira figurada de apontar para a justiça de Deus, mostrando que o castigo deveria equivaler ao crime. O princípio de punir um transgressor com o mesmo mal que este causou é chamado de lex talionis. Ao citar este versículo, Jesus elevou o padrão do seu ensino sobre dar a outra face, oferecendo perdão em vez de revidar. Versículo 21. E o que matar um animal restituirá, mas quem matar um homem será morto. Tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro como para um do seu próprio país, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés falou aos filhos de Israel que levassem o que lhe haviam amaldiçoado para fora do acampamento e o apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés.